do Senhor. Nós te louvamos pela vida dos teus filhos que completaram mais um ano de vida, Pai. Esteja com eles cada dia, abençoando, ajudando, fortalecendo, e que a tua bênção, que a tua graça, que a tua proteção esteja sobre eles, ó Pai. Concede saúde, graça, paz, dá abundância, Senhor, na dispensação do seu Espírito, ó Pai. Nós oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos ter hoje a entrada das irmãs, as irmãs que fizeram o encontro com Deus esse fim de semana, e daqui a pouquinho elas estarão entrando. Nós estamos muito felizes porque Deus ministrou mais uma vez a sua graça, o seu poder, a iluminação do Espírito Santo esteve com as nossas irmãs, e nós queremos receber as nossas queridas daqui a pouquinho. Já estão ali, pronto? As nossas irmãs estarão entrando. Nós tivemos mais de 60 irmãs participando, a equipe mais ou menos umas 20 pessoas. Nem todas vão estar aqui, porque 15 eram de São Jorge do Ivaí. Então eu quero convidar vocês a estarem de pé, as nossas queridas irmãs que receberam a palavra de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus manifestada sobre elas. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos 9 ministrantes desse evento, e o Senhor se fez presente na vida das nossas irmãs. A maioria dos ministrantes foram mulheres que ministraram para elas. Elas cozinharam, fizeram tudo, né? As mulheres de Deus, que Deus tem levantado no meio do seu povo. Nem todas estão aqui, porque, como disse, um grupo é ali de São Jorge do Ivaí. Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma delas. Aleluia, glória a Deus. O Senhor ministrou com a sua graça, com o seu poder, e nós queremos pedir que as líderes já subam aqui em cima, por favor, para a gente já agilizar o nosso tempo. Nós louvamos a Deus por tudo isso que o Senhor tem nos feito. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver se vai caber todo mundo, né? Aí as irmãs da equipe, né, as encontreiras, se quiser sentar ali no primeiro banco. A irmã Ruth, a irmã Eliane, por favor, já suba aqui. Mais alguém que vai ajudar vocês, por favor. E aí, olha aí, que bênção, né? Glória a Deus. Vamos aplaudir novamente essas irmãs? Que bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Elas se dedicaram. Queremos louvar a Deus também pela vida do marido de cada uma delas, os filhos, né? Que se não ajudassem, não poderíamos estar aqui. Os irmãos podem sentar-se. Nós estamos muito felizes, irmãos, porque hoje também nós vamos apresentar 3 crianças para a glória de Deus. Eu quero chamar aqui à frente, por favor, a Beatriz Muniz Lima da Silva, chamando o pastor Celso que tome a Beatriz em seus braços, logo mais para nós apresentarmos. Graças a Deus, esta criança é filha do irmão Adilson Domingos da Silva, presbítero da nossa igreja, e a irmã Thalita Muniz Lima da Silva. Os avós, o irmão Antônio Sidney Muniz e a irmã Abigail Fernandes Muniz. A sua mãe veio? Sua mãe veio disso? E também a avó paterna, a irmã Maria José Domingues da Silva. Por gentileza, subam aqui. Eu vou pedir para o pastor Celso daqui a pouquinho pegar a criança. Glória a Deus. Também vamos apresentar o Joshua Gomes Kricheski, filhos do nosso querido irmão Jefferson Kricheski, da irmã Luana Kricheski, e os avós paternos, Luiz Carlos Kricheski, Neuza Kricheski, e os avós maternos que estão presentes, os quais eu chamo aqui, irmão Luiz Antônio Gomes e a irmã Marli Góes Gomes. Glória a Deus. Também nós vamos apresentar, foi nos pedido hoje pela manhã, glória a Deus, vamos apresentar a criança Jonas Bini Ciscati. Eu quero pedir aqui para o pastor Marculino, tome nas suas mãos o Joshua daqui a pouquinho,
E eu vou chamar aqui o pastor Manuel Marques Oliveira, que tome nas suas mãos o Jonas Bini Ciscati. Onde está esta família? Ali estão eles, por favor. E eles são filhos do Glauco Onésimo Ciscati e da Alia Ciscati. Os avós paternos da criança é o irmão Laurides Ciscati, nosso companheiro aqui, ajuda muito a gente numa das nossas células, né? E a irmã Noêmia Ciscati. E os avós maternos, né? O Fabiano Bini, seu avô, e a vovó que está presente, a irmã Nilza Maria Gonçalves. Por gentileza, essas famílias aqui, olha aí que maravilha, né? Que bênção. Glória a Deus. Que bom, né? Olha aí que bênção. Eu quero pedir para os pastores que eu citei, já pega as crianças, por favor. Amados irmãos, nós não batizamos as nossas crianças. A palavra de Deus diz, em Lucas, capítulo 2, versículo 22, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram, está se referindo ao Senhor Jesus, levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Então, Jesus não foi batizado quando pequenininho. Jesus foi apresentado no santuário. E a palavra de Deus diz, diga, repita comigo, igreja: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o galardão. Então, cada mãe aqui, né? O fruto do ventre é uma recompensa de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho da sua mão. Feliz será e te irá bem. A sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da casa, e os filhos como planta de oliveira à roda da mesa. Diga comigo: estas crianças serão viçosas e saudáveis, como broto de oliveira ao lado da mesa. Aleluia. A palavra de Deus também diz, no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E a palavra de Deus diz que uma pessoa que tem filhos, ele vai falar com muita segurança quando for levado diante de um tribunal, porque os seus filhos estarão do seu lado. Você quer abençoar estas 3 crianças aqui hoje? Amém? Então nós vamos, nesse momento, apresentar. Olha só, nenhum chora, hein? Vocês estão com jeito de vô mesmo, hein? Vocês têm chamada para vô, né? Olha aí que maravilha, glória a Deus. Nós já temos aqui a parede santa esperando eles, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que famílias bonitas vocês são, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida, a família Muniz, né? A família Silva, as 2 famílias ali representadas, os Kricheski aqui, Ciscati, e o sobrenome seu? Ciscati mesmo, então acertei. Ali estão, né? Essas famílias. Então, vocês que são avós, sintam-se privilegiados, porque a bênção do Salmo 128 está acontecendo na vida de vocês. Verás os filhos dos seus filhos. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, viu? É filho, né? Olha que maravilha. E a palavra de Deus diz que essas crianças devem ser criadas na admoestação e temor do Senhor. Então vamos fazer isso. Eu quero pedir a gentileza da igreja estar de pé em nome do Senhor, e eu vou pedir para minha esposa orar aqui no microfone. Eu também vou impor as mãos sobre essas crianças, e eu quero pedir que você estenda a sua mão aqui, e vamos abençoá-los em oração. Minha voz está tão ruim. Senhor, nós te louvamos, porque as tuas promessas se cumprem na vida destes teus filhos, de mais uma geração, nascer
como prova do teu amor por nós. Nós te louvamos por estas crianças que o Senhor nos dá, como presentes teus, que vem, Senhor, alegrar o coração dos pais, dos avós, abençoar a vida destas famílias. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos sobre eles as tuas bênçãos, Senhor, que eles possam crescer com saúde, com vigor, que o Senhor venha trazer inteligência, um bom desenvolvimento, ó Deus, que ao passar dos anos, eles tenham experiências contigo, que o Senhor se revele a eles, e sejam crianças que tragam muita alegria, muita bênção, tanto para a sua família, como para a tua igreja, e para todo o mundo, ó Deus, e que ao crescerem, eles possam escolher o caminho da vida, Senhor, para te servirem, para te honrarem. Protege essas crianças de todo mal, Senhor. Protege essas crianças de toda investida do inimigo. Que a tua graça esteja sobre eles, hoje, cada dia da sua existência, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora vocês devolvem os filhos, viu? Senão não pode se apaixonar aí pela criança. Pastor Celso vai entregar o certificado para as duas crianças, que já tinha avisado bem antes, e essa lindeza aqui vai receber depois, viu? O certificado, tá bom? Aí, viu, irmão Ciscate? Depois nós vamos passar para o senhor, viu? O certificado. Pode entregar. Glória ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Agora essa primeira família aqui, viu? Passa por aqui. Vocês primeiro. Pode entregar. Aqui. Pode. Vocês passam pelo meio, viu? Espera um pouquinho eles passar. Deixa vai depois. Caminho desta vida, apesar de ser pequeno, mas Jesus vai te guiar. Jesus te guia no caminho desta vida. Hoje é 3 vezes, mais uma vez. Oh, glória. Aí, família querida, pode ir. Uma família de cada vez. Isso. Essa benção, querido. Parabéns, viu? Pode esperar um pouco. Espera um pouquinho para marcar bem vocês, tá? Isso. Aí, pode ir. Está bonito, hein, filho? Está bonito, hein, rapaz? Que Deus te guie no caminho dessa vida. Amém. Uma salva de palmas aos pais e aos vovós, todos os familiares aqui presentes dessas crianças. Os nossos parabéns, que Deus abençoe ricamente. Amados e queridos irmãos, vamos orar pelas crianças que estarão agora participando ali no nosso salão de um culto e a ministração da palavra. Vamos agora estender as nossas mãos para elas aqui, pedimos aos nossos obreiros que desçam ali para abençoar as nossas crianças e vamos interceder por elas. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida de nossas crianças, Senhor. Que esses meninos e que essas meninas, ó Pai, venham conhecer a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável para nós e é o melhor para as nossas vidas. Que eles venham, ó Pai querido, ser cheios do Espírito Santo para te agradar, ó Pai. E que as professoras sejam, ó Pai, instrumentos em Tuas mãos.
Ó Deus, aviva as nossas crianças. Dá a elas, ó Pai querido, a fé que há em Ti e na Tua palavra, para que elas possam crescer de forma saudável neste mundo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos apresentar aqueles que estão nos visitando. Você, querido pai, querida mãe, que está com seu filho, pode dirigir, conduzi-lo ali até o salão. Será muito bem cuidado pelas nossas líderes, pelas professoras do Ministério com Criança. Você, vovó, vovô, quiser acompanhar ali, você que está nos visitando, para verificar ali a segurança e o ambiente, seja à vontade, não se sinta constrangido. É para todas as crianças o culto ali paralelo. Amados e queridos irmãos, vindo de Guarapuava, está entre nós o presbítero Esmeraldo Gomes da Silva, juntamente com a sua esposa Sônia Maria, e também o filho Samuel Gomes. Onde estão esses irmãos ali de Guarapuava? Também o Daniel, não é isso? Evangelista Elias. Esses, amados e queridos irmãos, são familiares do nosso evangelista Elias, o sogro, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar uma saudação a eles. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, também está entre nós a Lídia e o Edson, vindo da Inglaterra. Onde está? Onde estão essas pessoas? Estão aqui à nossa direita. Sejam muito bem-vindos também, viu, meus amados e queridos irmãos? Vamos dar a saudação a eles, meus irmãos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Nós queremos também conhecer aqueles que estão nos visitando aqui no dia de hoje. Há, porventura, alguém dessa forma que está nos visitando? Dá um sinalzinho com a sua mão, nós queremos te conhecer e também saudá-lo e cumprimentá-lo. Ali ao fundo, seja muito bem-vindo. Aí, dá um abraço, Reinaldo, nele por nós aí, nosso visitante. Seja muito bem-vindo, meu amado e querido. Também há entre nós alguém que é de uma outra igreja evangélica, porventura, alguma igreja co-irmã. Há entre nós? Não há? Meus amados e queridos irmãos, hoje nós temos as nossas irmãs aqui, né, que passaram por essa ministração maravilhosa. Nós gostaríamos de pedir às irmãs que se coloquem de pé e vamos dar aí mais uma vez uma salva de palmas a elas, meus amados. Sejam muito bem-vindos, parabéns, irmã Ruth, toda a equipe, por esse brilhante trabalho. Deus abençoe, meus amados. Nós queremos também apresentar todas as ministrantes e os encontreiros, né? Aquelas pessoas que ajudaram na cozinha. Fiquem de pé, por gentileza, na logística. Ali nós temos muitos irmãos, né? Irmãos Rodrigo, Cristiane, Josimar, Ana Cláudia, irmã Tereza, Luciana, a irmã Vanessa, olha aí, irmã Gorete, irmã Rosana, Mirtes, Alessandra, Josilene, Joelma, Carmelita, Sandra, tem mais gente aí, né? A Raquel, o Everson, Fernando e Thalita. A igreja agradece vocês, viu? Que Deus abençoe vocês. Se não fosse vocês, não teria como. Que Deus abençoe a vida de cada uma, de cada um. Que a escritura de Hebreus 6,10, que diz que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho, possa se concretizar na vida de vocês. Eu declaro em nome de Jesus que vocês receberão muitas bênçãos de Deus, viu? E a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Que Deus abençoe a vida de cada um, em o nome do Senhor. Nós vamos adorar a Deus agora com as nossas ofertas. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Por favor, peço aos irmãos se porem em pé novamente. Apenas abaixe a sua cabeça. Vamos ler 3 versos da palavra de Deus e estaremos orando. A epístola do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 ao 12, diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para
toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Aleluia. Amado Deus, amado Pai, o Senhor é o Criador de tudo e todas as coisas que existem. O Senhor é o dono do ouro, dono da prata, de todo o material desta terra. Senhor, é o Senhor quem fez para a glória do Teu nome. E nesta noite, Senhor, nós como criaturas de Deus, e mais do que isto, como filhos de Deus, Senhor, nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor é Deus, e Jesus Cristo é o Teu unigênito. E nesta noite, ó Pai, aprove ao Senhor nos dar a oportunidade de louvar o Teu nome, de tributar ações de graças a Ti, ó Pai, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos que vamos dar à Tua obra nesta noite. Que esta possa frutificar, que esta possa, Senhor, verdadeiramente socorrer os santos na sua necessidade, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. O grupo de louvor estará louvando aí com um hino, né? E logo após as irmãs vai conduzir o culto até uma parte. Depois o grupo de louvor irá louvar novamente, o pastor irá ministrar a palavra. Glória a Deus, né? Não se esquecendo, irmãos, terça-feira nós temos estudo da palavra, né? Então os irmãos fiquem atentos para aprender a palavra do Senhor, vestindo a camisa do Evangelho. Uma palavra muito boa, estivemos agora na terça-feira, foi uma bênção. Você é convidado para terça-feira estar conosco. Aleluia. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos declarar que Deus é bom o tempo todo? Aleluia. Então vamos nos colocar em pé mais uma vez, para nós louvarmos o nome do Senhor Jesus, amém? As palmas, vai! Com alegria louvemos ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, aleluia! Vamos lá? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Eu Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia! Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diga, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Eu Te adorarei. Te adorarei.
aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. E nós vamos declarar que Ele é bom o tempo todo, amém? Vamos fazer um grande coral que é para o Senhor, aleluia. Vamos lá? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Mais forte. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Eu quero ouvir só a igreja Deus declarando. é Deus é bom. Deus é o tempo todo. Oh, aleluia. Mais forte. Deus é bom. Deus é o tempo todo. Deus é, todos nós, vai. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, Tu és bom comigo. Tu tens sido tão bom com a minha família. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia, as palmas. Glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Podem sentar, queridos. Nós vamos ouvir aqui alguns testemunhos do que Deus tem feito esses dias na vida das nossas irmãs. E em seguida estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Estamos aqui na presença de Deus. Tudo que acontece aqui é para a glória do nome do Senhor, para louvor do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós queremos convidar as nossas... Só um minutinho, gente. Os nossos ministrantes também. Venham. Desculpa a falha aí, gente. Vamos de novo. Os nossos ministrantes. A equipe também. Todo mundo junto. Valeu como ensaio, né? Vamos de novo agora. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.
por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Nós louvamos a Deus. E parece que cada encontro temos mais motivos, cada novo encontro, temos mais motivos para agradecer. O Senhor tem nos acrescentado mais e mais mulheres. Desta feita, Deus preparou para nós um outro lugar, uma outra chácara, onde nós pudemos acolher 64 mulheres. Foi assim, lotação completa. Elas suportaram ficar até apertadinhas lá, mas valeu tudo, foi realmente maravilhoso, muito bom mesmo. E nós só podemos agradecer a Deus, só agradecer a Deus. O Senhor nos surpreendeu. Eu digo que, em particular, Deus superou todas as minhas expectativas, todas as minhas expectativas Deus superou, foi muito bom mesmo. Nós tivemos 3 pessoas batizadas com o Espírito Santo, 2 foram renovadas, e todas foram alegradas, confortadas, ministradas. Deus se fez presente de uma maneira tremenda. Nós temos que agradecer que o Senhor tem nos dado uma equipe maravilhosa. Esse povo é povo de Deus. Essas mulheres, estes homens que trabalharam alguns desses 2 dias, assim, quase sem dormir. Outros que passaram muitas madrugadas intercedendo, orando, semanas antes, se preparando, estando na presença de Deus, estudando a palavra, consagrando a vida para ser canal de bênção, e Deus honrou, porque todos eles foram. Só não está aqui dos ministrantes, pastor Emerson, que tinha um compromisso fora, pastor Osmar Soares, que é de outra congregação, pastor Zildo, que é de Piabiru, e a irmã Edna Trindade, que é da congregação do Verônica, que também não podia deixar sua congregação hoje, mas todos eles foram de muita bênção para a nossa vida. E isso tem sido muito lindo, que cada encontro também Deus tem trazido outras mulheres para ministrar, outras mulheres para ajudar. Nós agradecemos a equipe lá do Piatã, que desta vez esteve conosco ali. Foi muito preciosa a contribuição de vocês, e o Senhor há de recompensar. Nós queremos ouvir alguns testemunhos de algumas pessoas que não dava para dar oportunidade para todo mundo, né? Então a gente vai ouvir algumas pessoas. Eu fico muito feliz, gente que eu não conhecia, encontrei lá pela primeira vez e vi o Senhor fazendo coisas maravilhosas na vida delas. Outras que eu conheço desde pequenininha, outras que eu vi nascer, que nem a Gabi. Nós tínhamos adolescentes de 14 anos, 16 anos, 18 anos, tínhamos vovós de 68 anos, 63, tínhamos mães e filhas, irmãs, cunhadas. Foi assim uma coisa muito linda que o Senhor fez ali. Eu gostaria de começar aqui por trás com a irmã Márcia Novas.
A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, este é o segundo encontro com Deus que eu participo. Eu participei do primeiro, quando iniciou. E conversando com a pastora Ruth, ela falou assim, já faz tempo que você foi, você podia fazer de novo. E como eu sempre estou trabalhando nos eventos, estou sempre correndo de um lado para outro, dessa vez eu não ia trabalhar. Daí eu pensei, falei, eu vou me inscrever, porque daí é 2 dias de descanso, né? Eu vou lá, vou ficar quietinha lá na minha cadeira, lá, só ouvindo, e pronto, estou descansada, 2 dias, renovada. E me inscrevi e fui. Mas a gente pensa de uma maneira, e Deus tem outros planos para a gente. E eu cheguei lá no meu propósito de descansar lá na cadeira, e Deus começou a trabalhar muito no meu coração. Eu vinha pedindo a Deus, vinha orando a Deus há semanas atrás, há meses, sobre um assunto que às vezes eu me perguntava para Deus, às vezes questionava. E através de uma ministração da pastora Eliana, Deus falou grandemente no meu coração. Enquanto ela ministrava, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas parece que eu conversei com ela todo esse assunto antes, tudo que eu coloquei nas minhas orações, Deus está colocando na boca dela. Então, o agir de Deus ali naquele lugar, irmãs, foi tremendo. A gente acabava uma ministração, e a gente achava que, não, agora todo mundo vai ficar quietinho no seu lugar. Outra palestrante iniciava, e o poder de Deus caía. Então, eu digo, para as mulheres que não fizeram, se inscreva. O cuidado ali com cada mulher foi especial. Para mim, que todo evento eu estou correndo de um lado para o outro, eu não sei nem quem canta, nem quem prega, eu me senti como uma princesa na presença do Senhor. Porque a cada momento era uma surpresa, a cada momento era o trabalhar de Deus, era um carinho especial para nossas vidas. E eu não estou aqui fazendo marketing, porque o evento ele não tem fins lucrativos, e nem a gente ganha comissão para estar aqui falando. Eu estou falando que é para vocês passarem pela mesma experiência que esse grupo aqui passou. É para você sentir a presença de Deus pertinho com você. Muitas vezes, a gente ganha um presente do marido, do amigo. É uma coisinha tão simples, mas a gente já fica super feliz. Então, você imagine você ganhando um presente de Deus 1 noite e 2 dias. De manhã, de tarde, de noite. Deus pertinho de você, te presenteando, mostrando o carinho que Ele tem por sua vida. Então, não é marketing para você ir lá pagar e fazer. É para você ser abençoado. É para você sentir Deus de perto na tua vida. Então, para vocês, mulheres, que não fizeram, se inscreva no próximo. Porque se eu perguntar para cada uma delas aqui, eu deixei marido sozinho em casa, muitas deixaram marido e filhos. Mas, no final, alguém queria ir embora? Ninguém, porque a presença de Deus nos conforta, a presença de Deus nos traz muita alegria. E quem que não quer ficar alegre constantemente? Então, experimente essa experiência. Não deixe de fazer, que grandes coisas Deus fará na tua vida. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou a irmã Neide. Eu acho, não sei se a irmã Ruth falou se era do Hortência, mas eu sou no Jardim Palmeiras. Irmão, eu vou ser sincera. Olha, se você quer ter um encontro com Deus verdadeiramente, você tem que participar desse evento. E ninguém mandou também eu fazer marketing aqui não, viu? É que realmente a presença de Deus é tão forte. É tão forte que eu não tenho como eu expressar para vocês, mulheres, vocês têm que estar lá. Eu estava cantando esse hino agora assim, Jesus, te agradeço por me libertar e salvar. E às vezes, irmã, quantas vezes eu já cantei esse corinho, esse hino na igreja, às vezes até no púlpito, assim, a gente cantando. Só que às vezes, irmã, acontece coisas no decorrer das nossas vidas. Na minha infância, eu perdi a minha mãe, eu era muito nova, meu pai ficou com 7 filhos. O inimigo aproveitou esse ato e ele foi colocando certos fardos na minha vida, certos pesos na minha história,
que muitas vezes eu preguei, muitas vezes eu falei, mas eu sentia que algo me prendia e eu não sabia o que era. E eu disse assim, quando eu recebi o convite para estar lá, eu não queria estar. De jeito nenhum. E o inimigo levantou com tanta fúria no meu lar, que até uma porta minha de madeira quebrou de fora a fora, por algo que aconteceu com a minha filha. Irmão, o inimigo se levantou de uma tal maneira na sexta-feira, que eu pensei assim, eu não vou estar lá. Mas cada ministração, que as irmãs falavam que o Senhor ia libertar, que às vezes, irmão, nós servimos a um Deus, e o Deus fala assim, eu quero te libertar, sabe o seu fardo está pesado, mas o meu é leve, troca comigo, filho. Mas nós ouvimos isso, e estamos tão acostumados a ouvir isso, e deixamos por isso mesmo. A psicologia diz assim, que nós somos fruto das nossas relações, e que essas relações vão formando estrutura psíquica em nós, e vai dando rachaduras, e que muitas vezes certos eventos, quando acontece algo nessas rachaduras, não tem mais o que fazer. Existem duas estruturas, neurótica e psicótica, e quando você passa de uma para o outro, não tem mais como voltar. Mas, irmãos, eu posso dizer, tem sim. Tem. Sabe por que tem? Porque o inimigo tentou acabar com toda a minha estrutura psíquica. Mas eu posso te dizer que muitos fatos que aconteceu na minha adolescência e na minha infância, que o inimigo achou assim, agora eu quero ver, ela não vai mais conseguir. Eu já fiz muito tempo de terapia, mas esse fardo vinha na minha vida. E eu posso dizer que o Senhor usou essas ministradoras. Se às vezes a gente fala assim, a irmã diz assim, irmãos, se você veio aqui querendo ver um anjo, não sei se você vai ver não. Irmãos, eu vi. Eu vi o anjo, irmã Ruth. Eu vi o anjo, irmã Alessandra. Eu vi o anjo, irmã Rosana. Eu vi o anjo, irmã Eliane, porque Deus usou a vida delas para tirar o meu fardo, que estava pesado, muito pesado. O meu esposo vai ser consagrado a presbítero. Sabe o que eu falei para ele? O ministério é teu, não é meu. Eu só vou na igreja para fazer a minha parte como esposa, sentar bonitinha para dizer que você tem uma esposa. Mas, irmão, eu posso te dizer, é privilégio servir ao Senhor, viu? É privilégio fazer a obra do Senhor. Não pensa você, eu vou fazer isso para... Não. É privilégio. Eu vou fazer isso para receber. Não, irmã, é privilégio. Se o Senhor preparar o banheiro da igreja para você lavar, lava. É privilégio do Senhor, viu? Trabalhar para os reis dos reis é privilégio. Amém. Aleluia. Tem umas bassolto ali. Essa família abençoada do Senhor. Vamos lá na pontinha. Maria. A paz do Senhor, igreja. Para muitos, me ver com o microfone na mão é diferente, né? Porque eu sempre fui a Maria muito tímida. Mas esse encontro que eu tive com Deus, esses 3 dias, irmãos, Deus fez algo na minha vida. Deus curou o meu coração. Eu fui liberta ali. A minha timidez ficou lá. Eu deixei lá. Deus fez algo na minha vida muito diferente. E eu estou muito feliz. Porque, irmãs, vale a pena ir lá. Porque lá Deus liberta a gente daquilo que atrapalha você falar com Deus. Deus liberta você de falar com as pessoas. Assim, às vezes você tem vontade de falar, mas você não consegue. E nesse encontro que nós tivemos ali esse final de semana, ministrado por essas irmãs de Deus, pelos irmãos, nós somos renovados e nós somos curados. Deus curou a minha alma. E eu fui liberta esses 3 dias ali. E é muito, muito gratificante estar ali. Parece que você está assim, entrando no céu. Você recebe uma bênção, assim, parece que você começa a flutuar. É muito bom, vale a pena você ir. Se alguém chegar em você e te fazer um convite, você não diga não. Você vai, porque você não vai se arrepender. Saímos dali com gostinho de quero mais. Paz do Senhor, irmãos. Quando eu saí para o encontro com Deus, eu saí pensando que, chegando lá, eu ia sair pegando no pé de anjo.
eu achava que eu ia ter muitas visões, que eu ia ver muitas coisas divinas. Mas o mesmo Deus que fala conosco aqui é o Deus que fala lá. E Deus não deixa de ser sensato. Ele fala com cada um da forma que é necessária. Ele fala com forma íntima. Lá não é Deus que muda, somos nós quem mudamos. Lá nós deixamos tudo para trás e focamos todo o nosso tempo e a nossa mente em Deus. E é por isso que Deus trabalha de forma diferente. Deus é o mesmo lá, Deus é o mesmo aqui. O que você tem feito para Deus falar com você? Será que é preciso você sair do seu lugar e ir para um isolamento para ouvir Deus falar? Se é necessário, então vá. Vá porque ainda é tempo. Busque enquanto se pode achar. Amanhã pode ser que não haja mais tempo. Procure a Deus enquanto há tempo, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmã Eliane Beletati. Paz do Senhor, irmãos. Minha família deve estar dando risada, que quando fui, eles falaram, você vai falar, né, mãe, quando você voltar. Lógico que eu vou falar. Eu não fui das outras vezes, não foi por falta de oportunidade, foi um pouco por causa do meu trabalho. Mas quando eu não fui com nenhuma resistência. Eu queria mais que o céu se abrisse, que descesse uma escada, que anjo subisse e descesse e eu visse tudo também. Como Jacó. Mas eu não sou Jacó, nem Jacoa, eu sou Eliane. E foi desse jeito que Deus tratou comigo, com a Eliane. Hoje, eu lembrei de duas coisas, entendi duas coisas. O porquê o irmão fala, se você não gostar, ele vai devolver teu dinheiro. E porque Pedro, naquela transfiguração, ele quis fazer uma tenda. É que eu olhei para as meninas aqui, ia dar muita tenda. Então não deu para pedir isso para Deus, porque você quer ficar lá mesmo. E realmente, quando as irmãs estavam aqui antes e dando testemunho, você fica aí no banco, eu já estive aí, você até acredita que é verdade, mas você tem que ir. E não espere você ter vontade, porque, irmãs, nós não temos que ter vontade para lavar louça, para lavar roupa, para limpar a casa, a gente vai, não é verdade? Então vá. Eu estou vendo as irmãs que já foram e estão sorrindo, porque já passaram isso, né? E sabe que é maravilhoso mesmo. E quando a gente estava saindo aqui, parecendo ovelhinhas assim, meio assustadinhas, não sabia o que ia acontecer lá, e as irmãs falavam, não tema, porque quando vocês chegarem no último dia, vocês não vão querer vir embora. E é isso mesmo, é muito maravilhoso. Não tem palavras para explicar, e mesmo que eu explicasse o que Deus fez por mim, para você vai ser diferente, querida. Porque Deus trata da gente individualmente. Eu fui com a minha irmã e tenho certeza que para ela foi diferente que Deus falou. Não foi igual a mim. Mas eu louvo a Deus por esse tempo. É maravilhoso, realmente. Aleluia. Nós vamos ouvir, e eu confesso que na estrada, quando eu estava indo, sexta-feira eu fui sozinha para a chácara, porque eu estava com o carro muito cheio de muitas coisas. Eu fui orando, falando o nome de cada uma das ministrantes, orando por Deus, por cada uma das ministrantes. E eu orei apenas por uma pessoa. De vocês, perdoa o resto, viu, gente? Pelas outras todas eu orei no atacado. Mas pela Regimara eu orei individualmente. Eu não sei porquê. Eu acho que foi Deus que me levou a isso. Eu tinha encontrado a Regimara somente no domingo passado de manhã, no pré-encontro. E o Espírito Santo me levou a orar pela Regimara. Porque a Regimara é neta do pastor Pedro Franchetti e neta também do pastor Pinheiro. Eu conheci o avô dela, conheço, né, os dois avós. E o Espírito Santo me levou a orar, a buscar de Deus as promessas que foram dadas para aqueles homens que serviram a Deus por tanto tempo, que servem a Deus ainda, né, pastor Pedro. E eu orei pela Regimara no caminho. E eu queria ouvir ela falar agora. A paz do Senhor.
Eu não tenho muito costume de falar no microfone, mas vou tentar resumir um pouco do que eu aprendi nesse encontro. Eu recebi o convite da minha prima Cristina e falei para ela, eu vou porque eu quero aprender mais de Deus. E, irmãos, como que é maravilhoso ficar mais perto de Deus, aprender mais de Deus. É muito bom, é que nem as irmãs dizem, a gente não consegue nem explicar. É você passando por isso para entender como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Ele está perto da gente e a gente, às vezes, na correria do dia a dia, não nota. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá. Eu fui totalmente revestida com o Espírito Santo e agora, sim, é como se eu me sentisse pronta para fazer o que Deus quer na minha vida. Então, se você tiver a oportunidade, faz um esforço, vai, porque assim, é maravilhoso, não tem outra palavra para explicar, é maravilhoso. Então, recomendo, vão, porque é muito bom. Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ouvir um último testemunho. Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Angélica. Sirvo a Jesus ali na igreja do Jardim Santa Clara, com o pastor Dorli. Minha pastora está aqui, irmã Ana. Tenho o privilégio, de fazer parte dessa família. Irmãos, o que eu vou dizer nesta noite, eu preciso falar. Preciso expressar algo que o Senhor realmente fez na minha vida. Meu esposo, o presbítero irmão Cesário, no último encontro que teve com os irmãos, ele esteve presente no encontro com Deus. E ele chegou em casa cheio da graça de Deus. Olha, como Deus mudou a vida dele. E eu estava vendo isso, E ele abraçou a causa no trabalho em célula. Tanto, irmãos, que em um mês nós começamos com 4 pessoas naquele trabalho e nós já estamos com 18 pessoas lá cultuando a Deus conosco, fora os visitantes, E ele, cheio da graça de Deus, um dia eu cheguei para ele e disse assim: amor, eu estou me sentindo tão triste. E ele olhou para mim e ele ficou indignado. E ele falou assim: mas eu estou indignado com você, você serve a Deus há mais de 15 anos e vem falar para mim que está triste? A alegria do Senhor, aonde está? O Senhor que me dá a alegria de viver. Eu tenho Jesus, eu não tenho motivo para estar triste, Angélica. Aí eu falei, nossa, que reação, ele me deu uma bronca. Aí depois ele voltou e falou assim: amor, você precisa chegar mais aos pés do Senhor. E olha, irmãos, eu não entendi isso. E eu vendo ele, aí eu me conscientizei, eu falei, se Jesus voltar, ele vai e eu vou ficar. Eu tenho que procurar uma maneira de me encontrar. Mas eu falei isso dentro de mim e continuei com aquela tristeza dentro de mim, embora eu vivo sorrindo. Aí me foi entregue esse convite, com muita dificuldade eu consegui ir nesse encontro. Quando eu cheguei lá nesse encontro, irmãos, no sábado de manhã, eu perguntei assim: o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Por que é que eu vim aqui? Mas eu falei isso dentro de mim. E começaram as ministrações. E eu a todo tempo agradecendo a Deus ali naquele lugar, agradecendo pelas irmãs que, olha, cuidou muito bem de nós ali, com muito cuidado, com muito amor, que isso estava demonstrando para nós esse carinho. Enfim, quando no sábado à tarde, a nossa irmã Alessandra estava ministrando sobre a cura interior. Depois que ela ministrou aquela palavra tão poderosa, e ela disse assim, que era para, quem precisasse era para levantar, que os demais obreiros estariam orando, para aquelas pessoas que precisavam. Eu sentei, falei assim, eu acho que tem irmãs que precisam talvez mais do que eu. E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida de uma forma que Ele foi revelando tudo aquilo que eu precisava ser liberta, irmãos. Eu tinha algo dentro do meu coração. Faz 18 anos que eu sou casada. Eu tenho 35 anos de idade.
E eu tinha traumas de infância que eu não conseguia me libertar. E isso me impedia de ter alegria. A igreja pode me entender o que é isso? Você está dentro da casa do Senhor e não conseguir ter alegria de Deus na tua vida porque você tem algo dentro de você que precisa ser liberto. E só no encontro como esse, só através de pessoas escolhidas por Deus, naquele lugar, trabalhou na minha vida de uma maneira especial. E depois que tudo acabou, a oração, os irmãos, eu sentei no banco e eu falei, eu não posso sair daqui assim, eu não posso, Jesus. E eu me levantei, e algo na minha vida, que faz mais de 18 anos, faz 20 anos, que estava guardada, um trauma de infância, algo que eu passei, que eu nunca contei nem para o meu esposo, nem a minha mãe sabe, só Jesus. Eu consegui falar com a minha irmã. Eu consegui abraçar essa irmã, mulher de Deus, e falar para ela aquilo que o Senhor falou comigo naquela ministração. Para a honra e a glória do nome do Senhor, eu me senti liberta. Irmãos, eu tenho me sentido livre para adorar a Deus. E eu tenho certeza que quando eu chegar na minha casa, nesta noite, e daqui para frente, na minha igreja, eu vou poder fazer a diferença. Porque eu vou poder passar para as pessoas que estão na minha volta essa alegria, essa liberdade que hoje eu adquiri para poder louvar a Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, tanto os irmãos quanto as irmãs que ainda não participaram desse trabalho, que venha a participar, que venha orar para o nosso pastor Robson, a irmã Ruth, para que eles tenham mais encontros como esse, não só uma vez por ano, porque isso tem sido de bênção em nossas vidas. E eu louvo a Deus e eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Os irmãos me perdoem, eu falei que era o último, mas era o penúltimo, tá? Esse é o último agora da Fran. A paz do Senhor, meus irmãos. Confesso que eu estou muito alegre, muito contente com Deus. Eu não tenho como explicar o que o Senhor fez naquele lugar. Eu fui no encontro com Deus a convite da minha pastora Rosana. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu cheguei lá um pouco apreensiva, com o meu coração fechado. Mas quando a irmã Ruth ministrou a primeira palestra na sexta-feira, eu senti Deus falar muito forte comigo. E ali eu pude abrir o meu coração e ser ministrada por Deus. Há aproximadamente 6 anos, eu sofro com o fim de um relacionamento, com uma traição. E desde então, meus irmãos, eu me tornei uma pessoa muito triste, uma pessoa muito amarga, desacreditada. Mas no sábado, quando a irmã Alessandra ministrava sobre a cura interior, eu senti a presença de Deus de uma forma tão grande, irmãs, na minha vida, que fosse como se Deus arrancasse toda aquela dor, toda aquela frustração. Irmãos, a minha vontade era de voar naquele lugar de tão leve que eu estava me sentindo. E a partir daquele momento, eu abri meu coração e fui ministrada por Deus. E pude sentir a presença de Deus na sua plenitude. Então eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu estou livre, eu estou liberta para cumprir o chamado de Deus na minha vida. E eu deixo aqui o convite para você, irmãs, que não participaram deste encontro com Deus, faça. Porque se vocês abrirem o coração como eu abri, a vida de vocês será mudada como a minha vida foi mudada. Amém? Aleluia. Eu sempre aprendi, experimentei isso, que Deus sempre faz coisas novas, Deus sempre nos surpreende. Mas eu não sei explicar isso, porque nesses encontros com Deus tem uma coisa assim, sempre recorrente. Quase a maioria chega na sexta-feira com muita resistência, com um pezinho atrás, amanhece no sábado, uma metade querendo ir embora, se perguntando, Jesus, o que é que eu vim fazer nesse lugar? E no domingo à tarde a gente vê uma mudança tão diferente. Em um único dia, Deus muda o nosso, não somente o nosso estado de espírito,
muda a nossa expectativa de vida. Deus faz algo tão grandioso ali. E eu sei que não é só sobre a vida das encontristas, mas tem sido assim também conosco, que já estamos participando a vários encontros, trabalhando, ouvindo as ministrações. Todo encontro Deus tem feito algo muito especial, muito precioso na nossa vida também, pelo que nós queremos louvar a Deus. Muito bem, meus irmãos. O grupo de louvor vai louvar o Senhor com um hino, um louvor, né? Depois o pastor Robson ministrando a palavra. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus, e perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se as irmãs quiserem sentar agora ali, vocês